Inflamação. Vamos falar um pouco sobre as causas da inflamação e como a modulação intestinal pode ajudar, pode fazer com que o seu corpo desinflame. Quando a gente fala de modulação intestinal e inflamação, a gente está falando de como os alimentos podem afetar negativamente a sua saúde, inflamando o seu corpo, não só os alimentos, mas outros fatores ambientais, como o próprio estilo de vida, a má qualidade do sono, o estresse, né, do dia a dia. Isso tudo são fatores que inflamam. Principalmente os alimentos ultraprocessados ou aqueles alimentos que são muito industrializados, que recebem aditivos químicos para melhorar a palatabilidade, deixar o alimento mais gostoso. Você tem o hábito de olhar a lista de ingredientes dos alimentos que você consome? Se você não tem, a partir de agora comece a adquirir esse hábito e ver o que tem lá. Você vai encontrar muitos ingredientes que você não faz a menor ideia do que significa, não sabe o que quer dizer aquele nome, o que aquilo está fazendo. Um exemplo de um desses ingredientes que a gente sempre fala muito é o glutamato monossódico, que tem aquela capacidade de dar aquele sabor incrível para o alimento, mas que, porém, pode trazer consequências desastrosas para a nossa saúde se a gente faz um consumo muito frequente. Por isso que a gente prima sempre pelos alimentos de origem natural, porque os de origem sintético tendem a sinalizar ao nosso corpo a nossa resposta imunológica, desencadeando um processo inflamatório. E aí é que entra a relação da inflamação, do consumo desse tipo de alimento, com a inflamação do nosso corpo. Com o passar do tempo, quando você come frequentemente frituras, alimentos industrializados, ultraprocessados, você vai aumentando a sinalização do seu organismo e fazendo com que ele desenvolva uma resposta inflamatória crônica, exacerbada muitas vezes. E o pior cenário disso tudo são as doenças que vão surgindo a partir daí, além das dores. E vai se manifestando de várias formas ou até numa doença mais grave mesmo. Então, para a gente tratar o seu organismo e desinflamar, a gente faz a modulação intestinal. Porque nesse processo de inflamação do seu organismo, o seu intestino ele fica detonado. Ele perde a integridade dele e ele passa a ter o que a gente chama de leaky gut, ou uma permeabilidade intestinal, fazendo com que essas substâncias continuem, que não deveriam, mas que estão passando para a sua corrente sanguínea, continuem a passar, ainda sinalizando mais o seu organismo e aumentando o processo inflamatório. Então, na abordagem da modulação intestinal, a gente identifica quais são esses fatores na sua dieta, no seu estilo de vida que estão colaborando para que essa inflamação ocorra. E após essa identificação, a gente vai fazer a nossa intervenção, que é corrigindo os hábitos, ou seja, retirando aqueles alimentos que são nocivos, agressivos, te orientando sobre o teu comportamento que está influenciando nessa piora da inflamação, como é que a gente pode melhorar, e incluindo alimentos que vão beneficiar o teu organismo, reduzindo essa resposta inflamatória e ajudando esse intestino a se recuperar, fazer com que esse intestino, de novo, volte a ter uma integridade, para que ele consiga trabalhar da melhor forma possível, sinalizando corretamente o seu sistema imune, sem que haja esse processo de inflamação exacerbada. Então, a modulação intestinal, ela traz para a gente algumas etapas, como uma etapa de retirada, outra de reintrodução, alguma suplementação talvez seja necessária, e a base de tudo sempre vai ser, obviamente, Então, a partir da escolha do tratamento, a gente vai implementando as etapas de acordo com o que a gente julgar necessário e mais apropriado, para que você possa, então, desinflamar o seu organismo, o seu corpo e ter mais saúde e qualidade de vida. Se você está precisando, eu estou te esperando aqui no consultório para fazer sua modulação intestinal, desinflamar seu corpo e te trazer mais saúde.